Estou aqui com a minha cola. Diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne à noite, e bebida do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi-se a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha só que coisa. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze isso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, e depois farás para ti teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Até aí, tá bom? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos nesse momento, agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque é viva, é eficaz, ela é penetrante, mais penetrante que espada de 2 gumes. Nos abençoa essa noite, conduza tudo. Espírito Santo, tu és o principal desta casa. Toma teu principal lugar, abra os ouvidos espirituais do teu povo, me usa como instrumento. Amém. Amado, esse texto é tremendo. Eu queria que hoje nós aprendêssemos algumas coisas da nossa vida. A gente aprende que ninguém foi feito para viver em isolamento. Nós somos seres sociáveis, amém? Nós vivemos em uma sociedade, e nós não fomos feitos para ficarmos solitários. Eu me lembro que, logicamente, isso na ótica dos homens, né? A gente viu aí que Elias, ele ficou. Para nós, seres sociáveis, é muito difícil, é muito ruim. Não que nós não possamos ficar, mas é ruim. Eu me lembro da Covid. Quem se lembra? 2020 a 22, o isolamento social difícil. Muitas pessoas ficaram adoentadas, muita gente aqui da igreja, mas graças a Deus a boa mão do Senhor era conosco. Então todo mundo aí, né? E muitos ficaram até com algumas sequelas e teve que fazer tratamentos. Outros ficaram com a parte emocional, né, meio abalada, porque, né, nós não tínhamos uma solução para o desafio que estava ali. Então por que nós nos isolamos? Porque não se tinha, o Covid era maior,
né? O desafio era maior do que o contato físico. Então a resposta para isso: vamos se isolar até que encontre uma solução para que nós venhamos a permanecer vivos. Mas a própria Bíblia fala que não é bom a pessoa andar só. Na criação foi assim. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim, ó, se quiser botar no telão, Provérbios 18, 1, fala: o homem que se isola busca seu próprio desejo, procurou e intermediou com toda a sabedoria. Isso na versão King James. Na versão Almeida, que a maioria tem, o solitário busca seus próprios interesses e insurge-se contra a própria sabedoria. Ou seja, Deus está falando que não é sábio. Se você buscar o interesse de ficar isolado, você está indo contra algo que você está quebrando a sabedoria. Você está sendo uma pessoa ignorante. Não pode, não faz bem. Todos que se isolam morrem, entre aspas, espiritualmente, socialmente. Você precisa das pessoas para crescer, para produzir, para se manter. E a gente vai analisar agora a vida de Elias. Caramba, Elias! Vamos voltar no tempo. A gente sabe na história que Israel teve 19 reis, até a queda de Israel em 722 a.C. 19 reis, todos ímpios, todos ruins, todos maus. E em Judá, né, que teve aquela separação do reino do norte e do sul, se passaram 17 reis, sendo que 8 foram bons, até 586, né, que teve a queda de Jerusalém, aquela situação toda. Então 8 reis foram bons. E na época de Elias, estava reinando esse rei mau aí. A gente vai falar um pouco dele, Acabe. Estava reinando. E imagine só, Acabe fez uma aliança com os sidônios, rei dos sidônios, Etbaal, que tinha sua filha, Jezabel. Meu Deus, casou com ela, isso vai contra a palavra do Senhor, que tinha que se relacionar com o mesmo povo, né? Para que não entre deuses. E ali entrou Baal, o deus cananeu, que eles serviam. Coloca aí, primeiro livro de Reis 16, versículo 31, se você está com a Bíblia, olha só, fala assim: e sucedeu, 1 Reis 16, 31, e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ou seja, Acabe já estava errando, já estava no pecado, ainda tomou por si a Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidônios, e foi e serviu a Baal, se encurvou diante dele. Caramba, colocou todo Israel em pecado, foram servir, eles introduziram através de Jezabel. Jezabel introduziu Baal, por permissão desse rei, em Israel. Quem é Baal? Baal é um deus cananeu, deus da colheita, deus da chuva e da fertilidade. Caramba, colocou ali. E quando Deus não governa uma nação, quando a prioridade dele é outro qualquer Deus, aí começa a surgir, né, coisas terríveis. Começou a surgir dificuldades no povo, dificuldade, impiedade, violência, aumentou tudo. Foi um período muito ruim, período difícil que estava passando Israel. E Deus vai, e a solução para mudanças de ambiente: vamos mudar Israel, vamos agora. Deus viu que o nome dele estava sendo jogado por terra, foram adorar um outro Deus. Nossa, nação é minha, eu vou pregar minha arma principal. Elias de Tisbé, que não tem nem no mapa. Tisbé é uma cidade roceira, que não tem marcação. Hoje não sabe onde ela fica certo. Ou seja, só diz que é uma cidade de campo, uma cidade como se fosse interior. Deus levantou um roceiro para combater um rei. Só Deus mesmo, né, meu irmão? Caraca, roceiro
Foi lá aquele homem que não tinha instrução. Tudo indica que ele não tinha instrução por causa da área, que era uma área rural. Deus pegou lá e colocou aquele homem que Elias, quer dizer, o nome Elias, quer dizer, presta atenção, uma coisa tremenda. Ele vem de Elohim. Elohim, que quer dizer Deus em hebraico. O I do meio quer dizer meu em hebraico. E Já, que é Elisha. Já quer dizer Jeová. Estava falando ali, sabe o que? O meu Senhor é Jeová. Deus levantou aquele homem que a essência dele, sabe? O meu Senhor é Jeová. Chegou lá e deu uma ordem: não vai ter mais chuva, não vai ter nada. Vive o Senhor em cuja face estou. Acabou a água, jogou Baal por terra, porque Baal era o rei da fertilidade, da chuva, da colheita, das águas abundantes. Parou. Deus usou a Tramontina na época. Corte curto, certeiro. Entrou, né? Cortou, meu amado. Deus pegou aquele inusitado, aquele fraco, aquele de interior. Você poderia pensar que Deus ia levantar uma legião de pessoas, Deus ia levantar uma tropa, Deus ia levantar guerrilheiros, Deus ia levantar uma nação, ninja, seja o que for. Deus levantou um homem de interior para derrubar um rei na frente dele. Talvez você pode estar pensando que você é fraco, você é debilitado. O desafio é maior do que você acha. Que você acha que não tem condição, você acha que é um esquecido. Eu estou falando agora para você que está sentado. Você vai olhar a situação, você parece que é esquecido, você parece que é fraco, você parece que as circunstâncias são maiores, você parece que de repente você olha para as pessoas e se acham menor do que elas. Mas amado, se dentro de você clama, borbulha, se dentro de você se movimenta, o Senhor meu é Jeová. Ah, meu irmão, você está preparado? Você está preparado para ser usado por Deus no trabalho, na empresa, na tua família, para mudar o bairro. Você é o eleito, por isso que você está aqui, meu irmão. Aleluia! Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes, Deus escolheu as coisas vil deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são, para que ninguém se glorie perante a Ele. Aleluia! E se tem eleito aqui, dão glória a Deus. Dá salva de Deus. Escolheu você, Jardim América, Betinho lá. Deus separou você para um grande propósito. Pode ter certeza que vai chegar um momento que Deus vai te usar com um corte curto para alguma situação. Deus não chama ninguém para ficar fora disso. Você está me entendendo, dando glória a Deus? Aleluia. E eu queria falar isso primeiro. Sabe, eu coloquei: Deus primeiro pega aqueles que não eram para ser. Primeira coisa que Deus faz, aqueles que não eram, os improváveis, aqueles que Deus pega aquilo que não era para ser antes de ter. Que o mais importante para o reino de Deus é ser, meu irmão. Mais importante, os improváveis. Hoje a gente está vendo aí uma forma de pregação que é mais ter e tal. Amado, Deus olha primeiro, Ele levanta aquele, né, que não era nada para ser. Aleluia, você é filho de Deus, instrumento do Senhor. E ali foi usado aquele homem tremendamente. Isso, sabe, entrou no meu, ele foi corte certo. Eu coloquei aqui: e Elias, ao enfrentar o adversário, disse: viva o Senhor Deus de Israel, em cuja face estou. Amado, vive o Senhor. Nós temos que ter essa fé dentro da gente, independente do momento que você está vivendo, independente do que você se acha, independente do momento de guerra ou de luta. Vive o Senhor em cuja face estou, que está sobre esse desafio. Vive o Senhor em cuja face estou, que está sobre esse deserto vai cair. Vive o Senhor em cuja face estou, que essa doença, aleluia, vive o Senhor, está acima de tudo isso aí. Vive o Senhor. Deus é um Deus de vida e não de morte. Vive o Senhor em cuja face estou. Era a própria essência. Elias, o nome dele queria dizer: meu Deus é Jeová. Vive o Senhor, meu Deus.
Então a própria essência estava ali, ó. São esses que Deus procura no meio de uma multidão de pessoas. Não é o quanto você tem, sim, se borbulha dentro de você. Vive o Senhor, vive o Senhor. Meu Deus é Jeová. Você está cheio, borbulhante. Um momento desse Deus vai pegar para você, vai pegar você e vai botar lá naquele lugar lá onde tem arrogantes, pessoas, sabe, perdidas, pessoas que não glorificam o nome do Senhor. Você vai ser um instrumento de Tramontina ali, quarto profundo, viu? Quem crê nisso? Amada, de repente, e de repente também, presta atenção, de repente também, e isso entenda, que no meio do caos Deus faz isso. Deus vai confundir sábios, Deus vai confundir fortes, Deus vai confundir aqueles que são, vai pegar você e vai colocar lá. E se você é um desses, bem-vindo a um tempo de ribeiro. Presta atenção uma coisa. Eu vou tentar pegar pelo menos 10 minutos. Se você é um desses, bem-vindo a um momento com Deus no ribeiro. Você pergunta, por que, Senhor? Por que está difícil? Por que está esse isolamento? Por que esse silêncio que não vem resposta? Porque as coisas estão apertadas. Senhor, como é que vai ser o dia de amanhã? Senhor, você está no ribeiro, de repente você não está percebendo. Isso foi na vida de Elias. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos cortes para que ali te sustente. São dias. No momento áureo, Elias estava glorificando. Sabe aquele momento de primeiro amor que você está tudo bom, só dá tudo certo para você, está bombando, você se converteu, e Deus, você vê sinais de Deus na tua vida não era nada, você entrou na igreja, aceitou Jesus, Deus começa a arrumar a casa, e você só dá testemunho bom. Daqui a pouco Deus fala: larga tudo aí, vem comigo aqui um pouquinho, vamos conversar. Vamos conversar, meu filho, porque vive o Senhor na tua vida, mas você também está vivo para o inimigo. Essa mulher aí mata profeta, e você é um profeta. Vem para cá, vamos para o ribeiro. Quem já passou por isso? Você está bombando, você está tudo bem, está toda a tua vida arrumada, está tudo dando certo. De repente, meu amado, vem uma notícia trágica, você perde o emprego, as coisas começam a acontecer dentro da sua casa, você não sabe o que está acontecendo. Será que deve estar te dando sinal e indo com você para um ribeiro? Isso são fases, isso não é uma vez só, são momentos. Querite quer dizer corte, separado, colocar do tamanho certo em hebraico. Tem momentos que Deus te separa eu e te leva para o ribeiro para te cortar, separar as pessoas que não prestam, separar os teus achismos, separar os nossos vícios, só ficar você e Ele, sem dependência de ninguém. Sabe por quê, meu amado? Que é muito fácil você caminhar com Deus e Deus usar as pessoas para te abençoar. Chega uma hora que Deus não permite, às vezes, nada mais, só você e Ele, meu ribeiro. Todo o crente que borbulha o Senhor, meu Deus, dentro da gente, vai passar por 3 fases da vida: isolamento, silêncio e sustento. Foi que Elias passou. Todo mundo que é usado por Deus, líderes, pessoas, vai passar por um momento de isolamento, um momento de silêncio de Deus, que Deus não vai dar sinal de nada, e você vai ver o sustento, a dependência de Deus na tua vida. O momento está apertado, está crítico, saúde, tudo, aí você vai ver: estou isolado, Deus não dá um sinal, mas nada falta para mim. Caramba, o que está acontecendo? Isso foi na vida de grandes homens. Presta atenção. José, ele passou anos como escravo, solitário. Ele foi preso, ele foi levado para o Egito, a família abandonou. Amado, ele lá, todo mundo passa, presta atenção, por fases do viver, do aprender, do crescer, para Deus promover, meu irmão. Ele passou por isso tudo. Ele foi preso, ele foi separado, lá ele viveu, mas lá ele aprendeu, foi lá que ele cresceu, e Deus o promoveu como libertador do povo de Israel. Não faltou nada para o povo, no momento certo ele foi levantado como o segundo homem de Israel. Viveu, cresceu,
aprendeu e Deus promoveu. Davi ficou fugitivo por um bom tempo. Davi derrubou gigantes. Davi depois foi isolado, foi para dentro de uma caverna. Dali ele viveu, ele cresceu, ele aprendeu e Deus promoveu. Saiu com uma tropa dali de dentro e foi ser rei. Presta atenção, meu irmão. Moisés ficou 40 anos no deserto, era príncipe. Deus isolou ele, jogou ele no meio do deserto, 40 anos lá, sem resposta, tendo tudo no Egito para ele. Ele teve que sair, ele foi fugitivo. No Egito ele viveu, ele aprendeu, ele cresceu e Deus o promoveu como um líder de 40 anos de um povo que ia entrar numa terra prometida. Está me entendendo, meu amado? E Paulo de perseguidor passou a ser perseguido. Ficou 3 dias no isolamento cego. Depois Deus trabalhou na vida daquele homem. Continuou pessoas perseguindo ele. Ele teve que abrir mão de tudo, ele ficou isolado. Mas, meu amado, Paulo foi ser levantado apóstolo dos gentios. Deus usou ele tremendamente no momento de maior isolamento dele. Ele escreveu 5 cartas doutrinárias que você conhece: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e 2 de Timóteo. No isolamento. São nos momentos de isolamento que Deus mais te prepara. São nos momentos de isolamento que mais você exprime essência. São nos momentos de isolamento, aleluia, que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua e na minha vida e para todos. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. São nos momentos às vezes que você não entende, parece que está tudo um revoar. Jesus, 4 dias e 4 noites no deserto, isolado, no silêncio de Deus. Venceu por Satanás a primeira vez. Depois foi levado para um canto. Afasta de mim esse cálice, Senhor, eu vou morrer. Estava no silêncio, não vinha resposta. O pecado estava sobre ele. Morreu, crucificado, todo mundo abandonou ele. Mas ele recebeu um nome acima de todo nome. Deu salvação aos homens. O nome dele é Jesus, o Salvador. Entenda isso. Há momentos que Deus permite, porque viu uma coisa maior para você e para mim. No momento do isolamento, do silêncio, vai vir algo grande, e Deus precisa preparar você. Deus precisava separar Elias, porque ele ia lutar com uma mulher que matava profeta. Um povo, o profeta era 850 profetas de Baal, de Aserá, e ele ia enfrentar. Ele não tinha condições. Há momentos que Deus corta, há momentos que Deus separa, há momentos que Deus pega a madeira e vai dando molde. Não tem como fugir disso. Hoje nós estamos vivendo uma igreja que ninguém quer passar por nada, só quer a bênção. Fica tudo mal construído e começa a não avançar em nada, e fica ali parado, desanima e sai. Deixa Deus te levar para o ribeiro. Permite isso. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai tirar o que não presta, os nossos achismos, as nossas autossuficiências, a nossa ostentação. Deus vai lhe transformar aquilo que não era nada, o Elias de Tisbé, em Elias, homem de Deus. Homem de Deus. Que a Bíblia fala lá no final, presta atenção. Versículo 18 do capítulo 17: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. O Elias de Tisbé foi ser chamado Elias, homem de Deus. Processo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Mas tem momento que a hora seca, a água, aliás, desculpa, seca. Há momentos que você está avançando. O texto fala que foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque estava e foi habitou no ribeiro de Querite. E os corvos traziam pão, carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou. Caraca, veio a seca. Já está ruim, já está difícil. Você está vendo a mão de Deus trabalhando. De repente, meu amado, no momento do que você mais precisa, você já não acredita mais. Você falou que agora é o fim. Presta atenção, para Deus fazer nós crescermos, para a gente atingir o crescimento de Deus, muitas vezes, aquilo que Ele te usa para fazer em nome dEle, Ele está fazendo você crescer também no processo. Você está me entendendo?
Você, ao mesmo tempo que você é um instrumento para Ele, Deus está trabalhando na tua vida e na minha. Ele não deu ordem para acabar com a água. O ribeiro secou, Ele está no meio do processo. Muitas vezes a gente trabalhando para o Senhor, aleluia, a gente está trabalhando para Ele, estamos pagando um preço. Deus está fazendo você crescer em toda aquela circunstância ali. Não é só para você dar, você também está sendo construído. O ribeiro secou, mas nesse momento aí, no momento mais crítico, sabe? Você vai escutar a voz: levanta, vai agora, porque já tem provisão para você, tem água para você, tem comida para você. Amado, Ele fez isso com Elias. O Senhor fez isso. No momento mais crítico, fica tranquilo, Deus não perdeu o controle de nada. Elias, tu foi aprovado, você vai agora para o próximo estágio. Vai para Sarepta. Tem lá uma mulher te esperando, uma viúva te esperando, com água que vai te sustentar. Tem comida que vai te sustentar. Quem está entendendo o que eu estou falando, dá uma glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Deus isolou e se silenciou para Elias viver dependência. Porque depois de tudo, de todo ribeiro, tem promoção para Elias. Deus estava querendo fazer que Elias crescesse. Então, eu passei por fases. Amado, eu me lembro que quando eu vinha para a igreja, eu não estava com trabalho, não tinha carro. Para às vezes ter passagem para chegar aqui, era uma luta. Processo. Foi aqui que eu comprei meu carro. Prestação, dificuldade, fui para o Uber. Processo de Deus. É você olhar para o alto e acreditar de onde provém meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu acredito, se Ele me colocou lá, Ele vai suprir tudo. Amado, tinha irmão que levava, tinha irmão que trazia. Eu só sei que quando eu olhava já estava aqui. Deus proveu. Lá. Quantos altos e baixos? Processo para formação. No momento que você pensa que está no auge, você perde tudo. Deus tira tudo, Deus permite. Pode ter certeza que você cresceu um degrau a mais, irmão. Você subiu, nós somos promovidos. Não é promovido de patente não, meu irmão. É promovido por dentro, em fé, em acreditar e ser um instrumento. Aleluia! Aleluia! Deus permite. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu vou ter que correr porque tinha mais coisa para falar. Mas na Bíblia diz que ao chegar no lugar, Elias achou a viúva. Deus falou: vai a Sarepta, vai lá que vai ter uma mulher que vai te sustentar. O texto fala isso, não é isso? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Deus mandou habitar. Não é passar não para comer alguma coisinha, como você vai aí na lanchonete do japonês e depois vai embora. Não, habita aí. Que eu dei ordem, ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Chegou lá Elias. Primeira coisa que ele fala, ele olha, vê uma mulher e uma criança. Ele fala, pede água, depois ele pede o quê? Pão. Pão tem na casa de todo mundo, não é não, Aninha? Pão está pronto. Me dá um pedaço de pão, eu estou cheio de fome. Antes eu estava no milagre de Deus. O Senhor foi me sustentando. Deus construiu eu através do isolamento e o silêncio, a dependência dele total. Dependência dele, independente do momento. Amado, aqueles que Deus separa para coisas maiores, você tem que ser dependente exclusivamente dele. Não pode depender de ninguém. Vai ter momentos que você vai passar e entender, porque Deus vai te usar para propósitos e ao mesmo tempo Ele vai te manter, meu irmão. Você vai ter que entender isso. Chegou lá, tinha pão? Sim ou não? Não tinha pão, cara. Tem na casa de todo mundo tem pão em casa. Pode ter nada, mas pão tem. Caramba, tinha farinha, azeite, um pouquinho para cada um. E depois eles falaram que ia morrer. Amado, um chegou com fome, agora era 3. Eu aprendo alguma coisa aqui. Presta atenção. Todos nós passamos por processos de Deus. Todos nós somos construídos no silêncio para que haja dependência. Entenda o seguinte: quando você chega no momento daquilo que Deus deu para você ir e fazer, nem sempre vai ser da forma que esperamos. Não vai ser segundo a tua vontade.
Não vai ser da forma como você quer receber, mas a forma como Ele quer dar para você, porque Ele tem o melhor para você. Não é pão, é farinha e azeite para fazer bolo. Ou seja, não se deixe levar pelas aparências. Deus não está zombando de você, porque a gente tem uma perspectiva que, não, vou encontrar lá pão. Aí Deus vem com farinha e azeite. Presta atenção, nem é, nunca. Eu acredito nisso. Muitas vezes não é da forma que nós esperamos. Deus não vai dar as coisas muitas vezes da forma como você espera. E não se deixe levar pela aparência. Deus estava construindo Elias em uma coisa chamada discernimento. Ele discerniu, porque não era pão, era bolo. E outra coisa, Deus falou que ia sustentar. Deus não falou com o que e como. Deus falou que ia dar sustento. Está aí. Isso é na nossa vida também. A gente às vezes entra dentro da igreja, a gente coloca uma lista para Deus, aí Deus faz tudo diferente. Você não entende. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você, meu irmão. Não é conforme você pensa, é conforme como Ele pensa. É por isso que você passou pelo ribeiro de dependência. E a gente tem que entender essas coisas. Aí chegou lá, você pensa que foi fácil, está pronto o bolo. Não, meu amado, presta atenção. Deus, quando trabalha na tua e na minha vida, aleluia, Ele vai te isolar, Ele vai fazer você depender, Ele vai fazer você agir. Agora, você que vai fazer o bolo, não sou eu. Está me entendendo? Nem sempre você vai encontrar pronto as coisas. É você que vai fazer com a fé que você tem, com aquilo que Ele colocou na tua vida. E quem está entendendo, dá um glória a Deus. Está me entendendo, meu irmão? Você não vai encontrar pronto, você não vai encontrar com a aparência que você queria, nem da forma como você queria receber, mas vai estar ali o sustento, porque a palavra de Deus não volta atrás e não volta vazia. Amém ou não amém? Quem recebeu, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou ter que terminar. Muitos param, porque a gente não entende o coração de Deus. Deus tem o melhor para você e para mim. Chegou lá, é pão. Não, cara, é bolo. E outra coisa, mistura você. E outra coisa, você tem que agir, porque senão não vai sair nada daqui, você vai morrer de fome. Amado, Deus coloca, quando Ele trabalha no ribeiro, Ele constrói você, para você criar dependência, para você criar discernimento e ação. Deus não quer ninguém parado na casa dele. Ele vai dar ali o que você precisa. Agora faz. Moisés, tu está com cajado, eu não vou fazer por você não. E muitas vezes a gente fica acomodado. Se movimenta, Deus é com você. Se movimenta, Deus tem o melhor para você. Você não está entendendo nada. Você queria desse jeito, você queria do lado esquerdo, Deus deu do direito. Você queria maçã, veio pera. Amado, vai lá, porque Deus está querendo te promover e tem coisas maiores para você. E quem recebeu, dá glória a Deus. Eu vou parar aqui. Tem a mais, mas não. Aí ele foi chamar de Elias. Verdadeiramente tu és homem de Deus. Começou como homem de Tisbé, mas terminou como homem de Deus. Vem para cá, ministério, vamos louvar.